Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente começa a segunda parte do nosso módulo de cardiovascular, né? Lembra que eu comentei com vocês? O módulo de cardiovascular, como ele é muito grande, a gente ia estudar ele dividindo ele em duas partes. O cardio, aí a gente viu tudo de cardio, tudo o quê? Morfologia, fisiologia, regulação. Aí agora a gente começa a ver a parte da circulação, a parte vascular, tá? Então vamos seguir esse mesmo ordenamento. Morfologia da circulação, vamos falar da anatomia, da histologia, vamos falar da fisiologia e aí a gente fala da regulação. Só que nessa aula agora a gente vai falar, na realidade eu vou mostrar para vocês aspectos gerais, uma visão geral do sistema. Que visão é essa? Vamos falar tanto um pouquinho de morfologia quanto de fisiologia, tá? Para vocês terem uma ideia geral do sistema. É uma aula introdutória realmente. E aí nas próximas aulas a gente vai entrar na morfologia mais pesada, anatomia mais pura, tá, do sistema. Tá ok? Então vamos começar. Então é o seguinte, gente. O sistema circulatório ele vai ser formado por estruturas que são estruturas tubulares que conduzem o sangue, né? A função delas é fazer condução do sangue. Essas estruturas, que são os vasos sanguíneos, a gente também chama de compartimentos vasculares, né? Porque é um compartimento que guarda sangue. Na verdade, ele não guarda porque ele mantém esse sangue em movimento. Então, ele permite a movimentação do sangue dentro dele. Então, são os compartimentos vasculares. E esse sistema circulatório, ele é formado por vasos que possuem funções e estruturas diferentes, tá? São parecidos, mas tem algumas diferenças aí. E aí, esses vasos sanguíneos, por serem um pouquinho diferentes, eles compõem outros sistemas. Então, dentro do sistema circulatório, a gente vai ter basicamente três sistemas, vamos dizer, três subsistemas, né? Que compõem um sistemão grande que é o circulatório. Então, vamos conhecer como é que eles são, quais são esses sistemas. Então, olha só, o primeiro, sistema arterial. Então, o nome já diz, ó, arterial, então é formado por artérias, né? E aí a gente tem as artérias com uma função importante que a gente já falou na parte de cardio, que é conduzir o sangue do coração para o resto do corpo. Então não cair naquela armadilha de que a função das artérias é conduzir sangue arterial, gente, né? Porque isso é uma armadilha. Por quê? Porque a gente tem as artérias pulmonares que conduzem sangue venoso, né? Então nem toda artéria conduz sangue arterial. Então a principal forma de definir a função das artérias é essa que está aí, é conduzir o sangue do coração para o resto do corpo, né? Todas vão fazer isso, tá ok? E aí a gente vai ter as artérias com uma organização que a gente chama de organização de ramificação. Então significa o quê? A gente tem elas, pensam numa árvore, né? A árvore, a gente tem um tronco maior, aí vai saindo galhos que são um pouco menores, desses um pouco menores saem galhos menores ainda, e aí você vai tendo o quê? Uma ramificação, né? Então os galhos eles vão ramificando e aqueles galhos mais fininhos eles são em maior número, os maiores são em menor número. O sistema arterial é assim. Então vamos ver aqui, olha lá. Então como é que essas artérias são classificadas? Existem dois critérios de classificação das artérias. Os dois são usados. Um é o calibre, e a gente classifica as artérias em grandes, médias e pequenas. E o outro é um critério histológico, quer dizer, a composição da parede também dá nome à artéria, tá? Então é o seguinte, olha só, a gente vai ver isso mais em detalhe na histologia das artérias, tá? Da parede vascular. Mas vamos já começar, como eu falei, essa aula é uma aula introdutória, então eu já começar a apresentar algumas questões para vocês. Algumas informações aqui, ó. Então as artérias grandes são as grandalhonas, tipo artéria aorta, tipo artéria carótida, tipo tronco braquiocefálico, tipo tronco pulmonar, artéria pulmonar, são artérias grandes, que a gente já falou essas, né? Essas a gente já conhece, vocês vão conhecer mais agora. Então, as artérias grandes, o sangue começa a fluir nelas. São as artérias de partida, né, que estão mais próximas do coração. Elas também são chamadas de artérias elásticas. Então, a gente falou, a aorta é o quê? É uma grande artéria, uma artéria, a gente pode falar que é uma artéria elástica. Por quê, gente? A gente vai ver que essas artérias grandes, elas são ricas em tecido elástico.
E é importante porque elas vão acabar de receber o sangue do coração. Então elas precisam ter uma movimentação de parede, porque o sangue vai entrar dentro delas com muita pressão. Então elas precisam acomodar esse volume sanguíneo ali dentro. Então elas precisam ter uma parede flexível para fazer essa acomodação. Tá ok? Então elas são ricas em tecido elástico, por isso elas também são chamadas de artérias elásticas. Bom, então o sangue vai fluir das artérias grandes e vai em direção às artérias médias. Então das grandes saem as médias, tá? Que também são chamadas de artérias musculares, porque elas são ricas em tecido muscular, tá? A gente vai ver, músculo liso, né? Então isso significa o quê? Lembra? Se tem tecido muscular, então eu tenho movimento. A parede arterial ela se movimenta muito. Tanto que a artéria pulsa, ela apresenta um movimento de pulsação, né? A parede ela dilata e retrai, dilata e retrai. Esse movimento de parede, gente, é muito importante para produzir a propulsão do sangue no interior. Então o coração vai fazer um esforço danado para jogar esse sangue para dentro da artéria, e a artéria depois para produzir o quê? Movimento do sangue, né? O trabalho cardíaco é para movimentar o sangue, a gente viu isso. E aí as artérias têm que manter esse movimento. Então por isso que elas vão pulsando para esse sangue continuar caminhando lá dentro, tá? Então o sangue sai das grandes, vai para as artérias médias, das médias vai para as artérias pequenas, tá vendo? Então vai ramificando, né? De uma maior, vai saindo menores e menores e menores, e o número vai aumentando também. Quanto menor o calibre do vaso sanguíneo, mais numeroso ele é no nosso organismo, tá? Maior número a gente vai ter. E aí aqui nas artérias pequenas, quer dizer, essas são pequenas, então elas conseguem entrar na intimidade dos tecidos. E lá elas vão se comunicar com quem? Com os capilares, que são os vasos mais fininhos do corpo, né? Por isso que tem esse nome capilar. Porque muitos autores dizem, quando deram esse nome, que alguns vasos sanguíneos eram da espessura de um fio de cabelo, né? Bem fininho. Mas na realidade tem muitos que são mais finos do que isso. Para vocês terem uma ideia, os capilares dos alvéolos pulmonares são tão fininhos, gente, que as hemácias elas têm que passar em fila indiana lá dentro. Olha só, não cabe duas hemácias uma do lado da outra passando. O corredor é tão fino, sabe? Um corredor fino que é... Imagina um corredor que passa pessoas e as pessoas têm que passar uma atrás da outra, que não cabe uma do lado da outra. O capilar do alvéolo pulmonar é assim em relação às hemácias. As hemácias elas têm que passar em fila indiana, de tão fininho. Então ele é um pouquinho maior que a hemácia, ela passa meio envesada. Isso é importante porque ela vai ter que captar o oxigênio, então quanto mais próxima ela estiver da parede, mais ela capta esse oxigênio. Então aqui nessa parte, né, quando a gente entra nessas artérias pequenas, caindo nos capilares, a gente está na realidade entrando no segundo sistema de vaso sanguíneo, que compõe o sistema circulatório, que é chamado sistema de microcirculação, tá? Que é formado pelos pequenos vasos. E os capilares compõem esse sistema, né, de microcirculação. Aí a gente vai ter o sangue, então, agora saindo da microcirculação e caindo num outro grande sistema, que forma o sistema circulatório. Então, o sistema circulatório, como eu falei para vocês, é formado por 3 sistemas. Primeiro, o sistema arterial, que a gente falou aqui, ó. Depois a gente vai ter a microcirculação, que envolve pequenas artérias, os capilares e pequenas veias, que são as vênulas. E ao mesmo tempo a gente já cai no sistema venoso, tá? As arteríolas e vênulas, elas compõem tanto a microcirculação quanto a arteríola compõe o sistema arterial e a vênula também já compõe o sistema venoso, tá ok? Bom, então as vênulas coletam esse sangue, então o sangue agora ele já cai no sistema venoso e aí elas conduzem... Então, gente, essas pequenas veias, né, que são as vênulas, elas vão conduzir agora o sangue para uma veia um pouquinho maior, que vai ser a veia aqui, ó, média, tá? Então, ó, da pequena vai para a média. Olha lá, tá ao contrário do sistema arterial, tá vendo? E aí das veias médias, o sangue vai para as veias grandes. Então, o sistema venoso, o direcionamento do sangue, ele é o inverso do sistema arterial, tá? Na maioria dos casos, tá? Então a gente tem um sistema arterial, como eu falei para vocês, um sistema de ramificação, e o sistema venoso é um sistema que a gente chama de coalescimento, de encontro. Então as pequenas veias se encontram e desembocam em veias médias, as médias se encontram, desembocam em veias grandes e por aí vai, tá?
Então a gente vai ter um sistema de confluência, é o sistema venoso. Enquanto o sistema arterial é um sistema de ramificação, de distribuição. O sistema venoso, o sangue vai se concentrando, vai se reunindo em vasos comuns. O sistema arterial não, ele vai sendo distribuído, tá? E aí aqui a gente vai ter então a classificação das veias, como vocês estão vendo, gente, no sistema venoso, os compartimentos venosos, as veias, ela só tem um critério de classificação, que é o critério calibre, tá? A gente não tem um critério histológico. Então a gente chama, por exemplo, as veias cavas são veias grandes, as veias pulmonares são veias grandes, né? Tudo que está próximo ao coração é grande, em termos de compartimento vascular. E aí a gente tem o sistema venoso com essa função, né? Lembra? Eu falei muito com vocês disso na parte de cardio. O sistema venoso tem a função de retorno do sangue do corpo para o coração. Essa é a principal função desse sistema, né? Então as artérias conduzem o sangue do coração para o resto do corpo e as veias retornam com o sangue para o coração, por isso que a gente chama retorno venoso do sangue, tá? Lembrando que as veias não são necessariamente as que conduzem sangue venoso, já que a gente tem as veias pulmonares que conduzem sangue arterial para onde? Para o coração, né? Para dentro do átrio esquerdo lá, como a gente já viu. Então a gente tem o coração, ó lá, tá vendo? Levantou até poeira aí, ó. O coração como a estrutura de união dos sistemas, né? Então o coração ele recebe, a gente já falou disso aqui, recebe o sangue das veias, ó, as veias grandes conduzem o sangue para o coração e joga esse sangue para as artérias grandes, ó. Então os maiores vasos estão aqui próximos ao coração, na região da base cardíaca, né, que a gente falou e tudo. Tá ok? Fechando o circuito, ó. Então ele produz pressão no sangue, esse sangue então vai correr aqui no sistema arterial, passa pela microcirculação e volta no sistema venoso. Belezinha? Então é o seguinte, olha lá, qual vai ser a função das artérias grandes e médias? Essas artérias, gente, maiores, né, as grandes e as médias, são chamados de vasos de pressão. Então elas vão receber o sangue com pressão e vão manter essa pressão. Por que é importante manter a pressão? Porque a pressão é força de impulsão. Graças à pressão, a gente tem esse sangue circulando, tá? Então as artérias grandes e médias, elas vão manter essa pressão num nível bacana, com uma força, uma intensidade interessante, que esse sangue consiga se movimentar dentro do organismo, tá bom? Tanto que a gente viu, né? A pressão não baixa durante a diástole, ela baixa, mas não baixa para zero, ela baixa para 80 e se mantém ali. Então a parede arterial vai ter que manter essa pressão nesse nível, né? Porque se a pressão cai completamente durante a diástole, o sangue para de circular. Então são os vasos de pressão do corpo. Né? Alguns autores, a Linda Constanzo, até que é um livro de fisiologia, ela fala que o sangue, as artérias são os vasos que conduzem o volume estressado de sangue. Eu acho engraçada essa definição, mas o volume estressado é o volume com pressão, tá? As artérias pequenas ou arteríolas, gente, elas têm a função de regular o fluxo sanguíneo, tá? Então elas regulam o fluxo sanguíneo para os capilares, elas determinam a intensidade de sangue que vai passar pelos capilares. Por quê? Os capilares são aquele ponto da circulação que vai permitir a troca de moléculas entre sangue e interstício, tá? Então é o ponto da circulação que tem espaço, que permite a passagem. No resto a gente não tem, é duto fechado, não sai nada em condição normal, só sai se houver um dano na parede. Bom, as veias pequenas, elas vão conduzir o sangue, elas vão coletar esse sangue dos capilares e vão conduzir para o sistema venoso, essa é a função delas. E as veias grandes e médias são os chamados vasos de capacitância. O que significa isso, gente? A gente vai ver, essa é uma propriedade, um princípio hemodinâmico, quer dizer, um princípio fisiológico da circulação, que está associado com capacidade volumétrica. Então as veias são os vasos que reservam a maior parte do sangue do corpo, tá? Então a gente vai ver isso também. Isso aqui é só uma pitadinha de fisiologia. A gente vai falar mais depois. Então, ó, o sistema arterial é um sistema, como tá aqui em cima, ó, de alta pressão, tá? E o sistema venoso é um sistema de baixa pressão, mas de alto volume, tá? Então, por isso que essa mesma autora que eu comentei com vocês, ela fala que as artérias conduzem o volume estressado de sangue e as veias conduzem o volume não estressado. Então o sangue ele vai perdendo força ao longo da circulação, tá? A pressão vai diminuindo, diminuindo. Lembra que eu até mostrei um gráfico para vocês? Que a gente vê a pressão começando oscilando alta, assim, ela vai caindo, caindo, caindo.
tá bom? Então vamos ver aqui, vamos continuar. Então olha lá, então a circulação, a gente sabe, né, na escola a gente aprende isso. A gente tem a chamada grande circulação, que está aqui para baixo do desenho, ó. Né, então o sangue sai pelas artérias, aqui a artéria aorta, né, sai pela artéria aorta, que vai se ramificando em médias e tudo, até chegar onde? Nos capilares dos tecidos do corpo inteiro, onde acontece o que, gente? A saída do oxigênio, né, e a coleta do gás carbônico, a remoção do gás carbônico do tecido, que é produzido lá na célula, na mitocôndria celular. Então a gente vai ter esse sangue se transformando em termos de composição gasosa, se tornando sangue venoso, e aí esse sangue retorna através das veias, ó, que começa menor, tá vendo? Essas veias vão se encontrando em veias maiores até chegar aqui nas veias cava e chegar no coração. Grande circulação, mas aqui no meio acadêmico a gente chama de circulação sistêmica. E a gente tem um outro circuito, são dois circuitos, que é chamado, na escola a gente aprende como pequena circulação, mas no meio acadêmico a gente chama de circulação pulmonar, né? Então o sangue volta venoso do corpo todo, aí ele sai do coração através de artéria pulmonar, a saída é sempre arterial, e aí vai lá para os pulmões, lá nos capilares pulmonares, alveolares, a gente vai ter o gás carbônico indo embora do corpo e o oxigênio entrando. Acontece o processo inverso do que acontece na circulação sistêmica, né? E aí, então, a gente tem esse sangue se tornando arterial e ele volta para o coração através das veias pulmonares. E aí tudo continua, tá bom? Então, se a gente olhar aqui, olha lá, a gente tem vaso sanguíneo espalhado no corpo inteiro, né? Tem muito vaso sanguíneo. A gente vai falar de todos eles, a anatomia de todos? Não. Claro que não. A gente vai falar dos principais, tá? A gente vai falar dos principais vasos sanguíneos da cabeça, dos braços, né, membros superiores e dos membros inferiores, tá? A gente não vai falar de todos, não. Normalmente, quando a gente estuda um sistema, por exemplo, vou falar dos rins que estão aparecendo aqui, ó. Normalmente a gente estuda os vasos sanguíneos que chegam nele e saem dele. Então eu falo da artéria renal, da veia renal e tudo, tá? Então aqui nesse nosso estudo anatômico do sistema circulatório, a gente vai falar daqueles vasos sanguíneos que vocês não vão ter um outro momento para ver, tá? Os vasos das vísceras, quando você estuda uma víscera, você normalmente fala da vascularização daquela víscera, tá bom? Então são muitos vasos, ó, mas a gente vai ficar só no principal, vocês vão ver. Então, como é que esse sangue é distribuído no sistema, gente? Olha só. Então a gente vai ter, ó, o sangue total, para vocês terem uma ideia, né? 100% do sangue, a gente vai ter então esse sangue distribuído em dois circuitos, como a gente falou. Circulação pulmonar, que é a que a gente na escola chama de pequena circulação, e a circulação sistêmica. Então tá aí, ó, né, os dois circuitos. Outro desenho mostrando, né, a circulação pulmonar, ó, com mais ênfase nela, e a circulação sistêmica aqui. Beleza. Então 16% para pequena, claro, e 84% para maior, para sistêmica. Na circulação pulmonar, a gente vai ter 7% do sangue no coração e 9% nos pulmões, tá? Na circulação sistêmica, a gente vai ter, ó, 7% nos capilares, 13% no sistema arterial, 13% do sangue no sistema arterial e 64% no sistema venoso, gente. Então, reforçando aquela ideia que eu falei para vocês anteriormente, que o sistema venoso, as veias grandes e médias, são os vasos de capacitância. Então, são os reservatórios de sangue do nosso corpo. Quando o corpo demanda bombear um volume maior de sangue, o nosso organismo ele vai acionar mecanismos que vão mobilizar esse sangue, esse retorno venoso, que vai ser aumentado, intensificado em direção ao coração para aumentar o débito cardíaco, tá? Então, o sistema venoso é o nosso reservatório sanguíneo. A gente vai entender por quê. Ele tem uma forma que possibilita isso, tá? De parede e de luz vascular. Tá bom, gente? Então, o que eu tinha para falar para vocês em termos de introdução era isso. E aí, na próxima aula, a gente continua falando da morfologia, falando de anatomia, tá? Então, a gente fica por aqui. Até mais!